Dando continuidade ao nosso setup, nossa configuração do ambiente LibGDX para a criação de jogos para smartphones, primeiro é necessário a gente dar um breve histórico do que é essa LibGDX. LibGDX é uma biblioteca, ou melhor dizendo, um game engine para a criação de jogos, originalmente a codificação utilizando a linguagem Java. Atualmente permite também a linguagem Kotlin. A ideia original desse game engine, que já existe há cerca de uma década e tem muita documentação, muitos exemplos, uma comunidade bastante ativa e até lançamentos recentes, é você desenvolver jogos para smartphones Android, para iPhone, para desktop ou mesmo para web em geral usando HTML5. A ideia é você se concentrar no jogo, se abstrair dessas plataformas e ele vai conseguir gerar uma configuração compatível com cada uma delas, que tem grandes diferenças, né? Normalmente no desktop você vai usar mouse, no celular você vai usar o toque na tela, e, enfim, mas ele consegue se abstrair e gerar bons jogos com isso, né? É possível você criar bons jogos com isso. Normalmente jogos 2D, mas é possível também jogos 3D. Então a ideia aqui que eu estou colocando para os meus alunos é, utilizando a linguagem Java, que é uma linguagem que é normalmente ensinada nas universidades, você na programação de celulares, na programação de smartphones, você poder, sem ter que aprender uma nova linguagem e com uma tecnologia relativamente fácil e disponível, né, você desenvolver um jogo 2D. Porém, tem algo que é bastante auspicioso, que é bastante interessante, que é o fato de que eu resolvi fazer uma modificação, não bem uma modificação, mas é um acréscimo a esse LibGDX, que é incluir o multijogador, incluir a possibilidade de se fazer jogos com mais de um smartphone. Como é que eu fiz isso? A ideia foi utilizar a tecnologia de Firebase, que é uma tecnologia do Google, uma tecnologia bastante interessante, um banco de dados não convencional, um banco de dados onde cada aplicação pode assinar uma coleção, né? Coleção, para quem conhece banco de dados relacional, é parecido com uma tabela, parecido com uma forçação de barra, mas enfim, você pode fazer uma assinatura de uma coleção e tudo que for alterado nessa coleção, essa aplicação recebe uma notificação. Então isso possibilita que você faça um jogo. Porque, por exemplo, se eu tenho esse personagem aqui, né? Essa guerreira desse jogo que a gente vai utilizar como exemplo, e eu dou um comando lá no banco de dados, que aqui eu vou representar com o mouse, para ela se movimentar para cá, então o que acontece? Todos os assinantes daquela coleção recebem que esse personagem quer se movimentar por uma certa posição. E aí, ao receber essa mensagem e tratar localmente no seu smartphone essa mensagem, os avatares correspondentes vão se mover para a posição desejada. E isso, para mais de um jogador, você estabelece a movimentação de personagens. O personagem pode, por exemplo, se eu clicar aqui e coletar alguma coisa, tá? Vamos supor que tenha um power-up, algum asset para eu utilizar para a minha coleção durante o jogo, durante o processo de navegação aqui no jogo. Essa informação eu coloco também no banco de dados, quer dizer, o programa coloca no banco de dados, de forma que todos os outros jogadores saibam que esse jogador coletou um power-up, coletou alguma informação. Tá? Então, como essa informação ela é propagada, né,
ou seja, tudo que você faz no seu smartphone, o seu programa vai registrar isso no Firebase, e todo mundo que tiver ligado a esse jogo vai receber essa notificação, é possível fazer um jogo multijogador bastante interessante. Tá? Talvez não seja possível um jogo de aviões em que você precisa continuamente mandar de forma atualizada, com baixa latência, coordenadas x, y e z da aeronave. Mas para o caso de um jogo baseado em turnos, um jogo de cartas, ou um jogo 2D, em que você comanda um personagem para se movimentar para uma certa posição, para fazer certas operações ao longo do jogo, isso aí torna-se perfeitamente possível. Então, nesse caso, a libgdx está sendo usada apenas para a programação Android e multiplayer, que é bastante interessante. Ou seja, um jogo, quando é multijogador, ele é muito mais interessante do que um jogo single player. Você tem muito mais interessados. Então é possível fazer um jogo profissional, um jogo que tenha uma demanda, que tenha um interesse grande, utilizando libgdx, utilizando uma tecnologia que é bastante próxima daquilo que os alunos aprendem ao longo de sua graduação e, ao mesmo tempo, sofisticada a ponto de ser multijogador. Tá? E aprender com isso a programação de celulares, porque a gente está utilizando a tecnologia Firebase, que é uma tecnologia que normalmente também é apresentada na criação de aplicações de smartphones, né? Como, por exemplo, lojas virtuais e outros tipos de apps. Então vamos fazer aqui a nossa configuração. Inicialmente, você vai procura libgdx, tá? E aqui você pode caminhar, fazer um setup de um projeto. E aí você tem um ambiente. A primeira coisa que você precisa é do Android Studio, tá? Eu recomendo o Android Studio, embora seja possível utilizar o VS Code. Tá? O Android Studio, esse mais recente, ele já está bastante rápido e ele está bastante fácil de utilizar. E o VS Code, eles são aplicações muito de linha de comando. Né? Então eu acho que o Android Studio para o aluno é melhor, né? Desde que o computador tenha essa disponibilidade de memória. Uma curiosidade que é importante também para os alunos saberem, quer dizer, que eu estou utilizando o Ubuntu 20, com um computador de 2012, um computador bem antigo, que é um computador Core i5, com 16 GB de memória e disco SSD. Ou seja, eu renovei esse computador, eu troquei o disco e fiz uma atualização de memória. E com isso você consegue perfeitamente gravar uma aula, startar 2 emuladores, fazer um desenvolvimento super rápido com uma máquina bastante antiga. Tá? Mas, em geral, você pode também desenvolver usando Windows, pode desenvolver utilizando o Mac, mas você vai ter uma alternativa, né, muito mais cara, né, porque a demanda computacional dessas outras plataformas é muito maior, o custo de um computador novo é muito elevado. Então é possível você desenvolver bem com um computador antigo, desde que você faça uma atualização de memória e uma atualização do disco, trocando para um disco SSD. Eu tenho alguns vídeos no meu canal falando sobre isso. Bom, o Android Studio depende do Java, tá? Na verdade, quando você vai fazer a instalação do ambiente Ubuntu, né, existe o Snap, ou uma área de aplicações aqui, que nessa área de aplicações você provavelmente já vai encontrar o Android Studio, ou a possibilidade de instalar esse Android Studio. Tá? Existem algumas coisas também que são bastante interessantes, que é o Simple Screen Recorder, que eu estou utilizando para fazer a gravação de áudio e vídeo, que é algo interessante para você
gravar aquilo que você está fazendo, algum tutorial para compartilhar com a sua equipe ou com o seu professor. E também o SCR Copy, que é um outro aplicativo também que você pode instalar no Ubuntu, que te permite você espelhar a tela do seu celular no seu computador, né? Então vai aparecer na sua gravação. Então essas tecnologias aqui eu utilizo bastante também. Então vamos continuar. Então o que a gente está fazendo, o que a gente precisa fazer agora é isso, fazer o setup da aplicação libgdx. Para isso eu vou baixar essa libgdx. Então baixar eu vou fazer essa parte aqui de gerar um projeto. Então faço o download dessa libgdx, a versão mais recente. Já até tinha uma aqui, mas enfim. Vou lá no download. E pronto, já estou aqui disponível para fazer isso aqui. Então com isso, eu vou renomear aqui. Eu recomendo fortemente o aluno utilizar o Ubuntu, porque o Windows é tudo muito lento, né? Então como é que você executa isso? Você pode fazer Ctrl Alt T, tá? E aí você ir para a pasta de downloads, coloca um D, deixa eu colocar aqui, faz um ls para ver onde aqui você está, ls, então eu vou aqui para o downloads, cd, downloads. Você escreve um pouquinho para quem não é familiarizado com isso, né? Você escreve uma parte do nome, dá um tab que ele consegue completar o arquivo ou a pasta. Então aqui, para executar esse GDX Setup, simplesmente você chama o Java. Aqui você procura no Google como instalar o Java no Ubuntu, né? o Java e o Android Studio. Então Java, aí você coloca GDX setup.jar. Java-jar, GDX setup.jar. Feito isso, ele vai colocar já o ambiente pronto para você trabalhar. Tá? Então, vamos colocar aqui deixar bem claro o que a gente está fazendo. Tá? Então o nome do projeto. O nome do projeto, eu vou dar o nome de um grupo. Cada grupo vai fazer o seu projeto, mas seguindo certas regras. Então o projeto vai ter que ser grupo 03, por exemplo, você faz com o seu grupo azul, porque o grupo azul é o grupo 3. Tá? Grupo 03 azul. E aí você coloca também underscore 2022 1. Tá? Vamos manter esse padrão aqui, tá? Eu estou usando minúsculas, o underscore só para separar do período 2022-1. Tá? E o nome do package, isso aqui é muito importante para poder a gente compatibilizar com o que eu tenho e facilitar tanto a correção quanto o compartilhamento de código entre os grupos ou entre o material do professor e o que os alunos estão trabalhando. Então vamos utilizar o nome da empresa de trás para diante. Da empresa, ou no caso da universidade, seria o UFBR, né, o Instituto de Computação UFBR. Então eu vou colocar br.uf, é a forma de se criar um package no Java, né? IC, que é o Instituto de Computação. E aqui, como é da minha disciplina, eu vou colocar as minhas iniciais. Vou pedir a todos que utilizem exatamente isso. Tá? Se você
resolver mudar isso agora, você pode ter problemas. Então você use dessa forma. Depois, quando você tiver o projeto, quiser transformar num projeto profissional, beleza, você faz uma refatoração, né? Você vai mudar os nomes que você quiser mudar. Tá? E a classe, eu vou chamar essa classe de alquimia, que é o nome de código desse projeto. Alquimia, com esse A maiúsculo, é o nome de classe. Tá? Importante também, nada que eu estou colocando aqui tem acento, mas você nunca coloque acentuação nos seus projetos ou no nome de arquivos. Tá? O arquivo que a gente vai colocar, eu vou marcar aqui, eu quero colocar no home src. Então eu tenho aqui o projeto que eu vou distribuir para vocês, esse projeto Game Alquimia libgdx, tá? Eu tenho uma versão aqui que eu até tinha feito em inglês, mas essa versão não vou mexer não. Então o folder vai ser isso, home Eduardo, que é o meu, /src. Claro que o seu computador você vai ter um outro nome aqui, mas se você quiser colocar numa pasta src abaixo do home, é interessante, tá? Então, fazendo isso, tá lá. Onde fica o Android SDK? No meu caso, tá? Ele está nessa pasta aqui do Android SDK, tá? Que é na pasta Home, que no meu caso é Home Eduardo, /Android /SDK, tá? Não sei se no seu vai ser dessa forma, mas você precisa ter a consciência de onde você instalou isso. Tentar encontrar onde está esse SDK, tá? Senão ele vai reclamar. Quais são as plataformas que eu vou desenvolver? Essa que é a ideia. Quer dizer, eu vou utilizar aqui, não vou utilizar desktop, não vou usar iOS, não vou utilizar HTML. As extensões oficiais, vou marcar quase todas elas. Cada uma delas tem uma utilidade. Talvez não nesse primeiro projeto. Então, Box 2D e inteligência artificial certamente. Os controles são interessantes. FreeType, também interessante. Bullet. Enfim, todos menos esse Ashley aqui. No extensões de terceiros, eu vou marcar esse VisUI para desenvolver a parte de interface com o usuário. Tá? Que a interface com o usuário original do libgdx é um pouco complicada, então eu prefiro colocar dessa forma. Deixa eu ver se no Advanced tem alguma coisa que seja interessante. Não vou usar Kotlin. Enfim, vou deixar dessa forma mesmo. Tá? Então aí eu vou gerar. Então você confira se tudo que você fez está dessa forma. Vamos supor que você esteja no grupo verde. Então você seria grupo 01 verde _ aí o ano que você está fazendo e o período que você está fazendo também, tá? Então você faz generate, vou usar essa versão mais recente mesmo, sem problema nenhum, sim, aí ele está reclamando que a versão não está vazia, sim, não, eu esqueci uma coisa aqui. Na verdade, eu preciso colocar isso aqui. Ó. O nome do projeto, eu vou colocar aqui no source, o nome do projeto. Repetir o que está aqui. Ó. Então vai ser source, grupo 03, azul 2022-1. Aí com isso, ele vai criar uma pasta, tá? Além de ter esse projeto com esse nome, vai criar uma pasta e colocar todo o conteúdo dentro. Então, essa pasta ainda não existe, será criada. Então, com isso ele está criando. Ok, então está lá criado. Foi disponível. Com isso a gente pode ir lá na pasta
e observar. Eu fui em Home, Source. Olha lá, ele criou esse grupo 03 Azul 2022-1. Com isso eu posso abrir. Vamos ver aqui na nossa fase do projeto o que a gente precisa fazer. Então o que eu preciso fazer? Fazer o setup da aplicação de GDX. Já fiz. Depois obter o SHA1 do seu app. Tá? Vamos fazer isso, que isso vai ser necessário para o Firebase, vai ser necessário para outras coisas também. Tá? É bom já ter isso. Vamos testar no emulador de smartphone real. E aí depois vamos fazer a cópia dos meus arquivos para o seu projeto. Então vamos lá no Android Studio. Então vou abrir esse projeto aqui. Ó, no Source já aparece aqui, ó, Grupo 03 Azul 2022-1. Então vou marcar, vou abrir nessa mesma página. E a pergunta é, por que eu não coloco já o meu código disponível no GitHub, ou então coloco um zip para você utilizar com ele pronto? Primeiro porque o meu código está com a minha assinatura e apontando para o meu Firebase. Além do mais, o meu projeto ele está escrito para essa versão, essa configuração de março de 2022. Ao longo das mudanças que ocorrem no Android Studio, no Gradle e também no próprio ambiente, muitas coisas tornam projetos mais antigos incompatíveis. Então eu estou fornecendo um zip com um material que não vai mudar, que é a parte de imagens, a parte de código-fonte, ou se mudar vai mudar pouco, e fazer essas instruções passo a passo de, dado um projeto criado do zero, compatível, que funcione, eu faço as substituições para que o projeto continue moderno, só que utilizando o código que foi desenvolvido até março de 2022. Isso é mais fácil do que tentar pegar um projeto já pronto, antigo, né? Porque esse projeto, vamos supor, daqui a 3 anos, algum grupo vai criar isso, já tem um projeto pronto, o projeto vai estar completamente defasado. Então o código-fonte dele, não. Teoricamente, não. Então vamos ver se isso aqui já está funcionando. Tá? Eu vou aqui ver, eu tenho 3 dispositivos. Se você instalou um Android Studio, você pode criar um dispositivo, um emuladores de smartphones, né? Eu vou abrir esse que está aqui. Ó. Então está lá, vai startar isso. Se tiver muito grande, você pode entrar na parte de zoom, reduzir um pouquinho e apertar de novo o zoom, que ele se adapta aqui. Então é como se você tivesse ligado esse celular. Uma vez tendo feito o boot, você pode carregar a sua aplicação, a aplicação que foi gerada automaticamente. Uma coisa importante é que ele está recomendando atualizar o Gradle Plugin. Isso é importante que se faça também. Tá?
Então vou fazer essa atualização, vou ver se ele roda aqui e depois eu faço a atualização. Que isso é uma coisa relativamente crítica, né? Quando a gente vai utilizar o Firebase. Outra coisa importante, né, que você quando migra de um computador para o outro, é sempre importante você fazer, aqui na opção do build, você limpar o projeto e depois fazer o rebuild. Tá? Por exemplo, aqui ele está reclamando algumas coisas, tá? Dizendo que a versão de SDK 14 não pode ser menor que 16. Na verdade, para o projeto que eu fiz tinha que ser a versão 19, mas tudo isso eu vou trocar. Vamos fazer a atualização aqui. Então eu vou fazer o upgrade dessa versão 4 para a versão 7.11. Vou marcar aqui que eu quero fazer essas atualizações todas. Então eu vou deixar o ambiente rodando, pronto para que a gente possa migrar. Quer dizer, você tem toda a configuração pronta e com isso vamos colocar o código-fonte antigo, né, o que foi feito até março de 2022, para rodar nesse esqueleto de aplicação novo, né, substituindo o código-fonte. Vou para rodar para corrigir aquele erro lá da versão. Então, vou rodar aqui o Android, vai gerar o erro novamente, vou clicar lá e ele vai fazer essa correção. Apenas para mostrar a aplicação. Aqui, ó. Está dizendo que tem que usar a versão 16 e não 14. Então, ou então você pode procurar isso também que ele faz. Então, find em files, e aí você procura min SDK aqui, min SDK version, tá aqui, ó. Então ele está dizendo aqui que tem que ser 16 e não 14. Na verdade eu sei que o que a gente vai precisar é 19, mas até vou fazer de novo. Aí você faz o sync desse build gradle, a gente vai substituir esse arquivo todo, tá? Mas só para a gente pôr isso para rodar. Então com isso vou colocar aqui vou para executar e colocar aqui do lado o emulador. Essa imagenzinha que ele faz nessa tela vermelha. Se você quiser fazer a mesma coisa com o celular real, é só você conectar um celular real eu preciso, com essa configuração que está aqui, não ter outro emulador rodando, e esse tem que ser o primeiro a executar. Então eu dou um duplo clique aqui, e ele já tem o meu celular real, espelhando na tela. Então no momento que eu ponho para executar, já aparece aqui no celular real o que está realmente acontecendo. Então é isso, a gente vai continuar nas próximas aulas a fazer os próximos itens aqui, tá? Até colocar o app Alchemy ou Alquimia para funcionar, tá? E é isso, assine o canal. Se você não é aluno da Universidade Federal Fluminense,
eu sugiro que você coloque um comentário solicitando o código-fonte. No momento que esse canal tiver um certo número de pessoas, por exemplo, 2.000 pessoas externas, eu já devo disponibilizar esse código-fonte de uma forma pública. Mas é importante que você se inscreva no canal e que você divulgue esse conteúdo. Ok.